A nossa saudação a você que acompanha a série Místicos Medievais. Paz e bem, bem-vindos. Dando continuidade então ao nosso estudo sobre os sermões de Santo Antônio, hoje nós vamos conhecer qual foi a metodologia que ele utilizou para formular o seu sermão e qual foi, melhor dizendo, o livro base que ele utilizou. Santo Antônio é chamado o homem da palavra, trombeta do Evangelho. E também tem um outro título que ele é chamado Martelo dos Hereges. Santo Antônio, no seu tempo, ele combateu duas correntes heréticas, os cátaros e os albigenses. E para ter uma base teológica e uma base bíblica para combater essas duas linhas heréticas, ele aprofundou os seus estudos no Antigo Testamento. Ele sorveu tudo aquilo que tinha de espiritualidade, de base bíblica, de base histórica, para conseguir tirar as ideias que os cátaros e os albigenses colocavam na cabeça das pessoas do seu tempo. Os cátaros diziam que existiam dois deuses, um que tinha criado as coisas divinas e um outro que tinha criado as coisas naturais. E eles começavam a dizer então que a Trindade não existia, existia somente esses dois deuses. E os albigenses, eles diziam que Jesus não era divino. Eles negavam a divindade de Jesus. E Antônio não podia deixar que isso acontecesse. Ele que era um pregador, ele que tinha sua fé convicta que existia somente um Deus em três pessoas e que Jesus sim é divino. Ele é divino e é humano. Então ele tinha por obrigação, por questão de fé, combater essas duas linhas heréticas. Então ele aprofunda o Antigo Testamento. E aprofundando então o Antigo Testamento, grande parte dele vai estar nos seus sermões. Ele usou muito também a Bíblia Vulgata, que era muito utilizada no seu tempo, e a Bíblia comentada, para conseguir passar com transparência, com, com profundidade e com certeza tudo aquilo que estava escrito na Sagrada Escritura. Praticamente podemos dizer que Santo Antônio transcreveu a Sagrada Escritura para os seus sermões. E ele usou de alguns livros da Sagrada Escritura, que nós temos aqui anotados. Ele usou o profeta Isaías, ele usou os Salmos, Jó, o Gênesis, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele usa o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Mateus, São João, o livro do Apocalipse, a 1 Coríntios, de São Paulo, os Atos dos Apóstolos e a carta de São Paulo aos Romanos. Somente a segunda e terceira carta de São João e o bilhete a Filemão é que ele deixa de lado. Santo Antônio, ele também usava muito da natureza. Ele, como um bom franciscano, ele segue em tudo os passos de São Francisco. São Francisco tinha na sua cabeça toda a Sagrada Escritura. De tanto ler, de tanto meditar, de tanto rezar a palavra de Deus, ele conseguiu decorar, que era também um método da sua época, decorar a Sagrada Escritura. E Santo Antônio também segue este mesmo caminho. E ele usa de um outro livro que nós hoje não temos o costume de fazer. Santo Antônio observa muito a natureza. Para ele, a natureza é um outro livro que fala de Deus. É um outro livro teológico. E ele também vai usar muito disso nos seus sermões. Conceitos de biologia, conceitos teológicos, poetas. Santo Antônio cita poetas. Ele usa de tudo aquilo que ele tem ao seu dispor
para falar de Deus, para mostrar a grandeza e a magnitude de Deus, que é o Criador, que é o nosso Criador, que se deixa encontrar nas sagradas letras, mas também que se deixa encontrar na natureza. Um outro costume também da época de Antônio era aprofundar a espiritualidade que existe na Sagrada Escritura. Ele não se preocupava com questões históricas, com questões acadêmicas que nós temos hoje, de constatar se aquilo é realmente verdade, quando que aconteceu, a datação, quem escreveu, por que que escreveu. Mas para Antônio, o que mais importava e o que ele deixou impresso no seu sermão foi a espiritualidade. A partir da espiritualidade que ele bebe, ele vai então compartilhar com os seus. Ele faz muitas analogias, nós vamos ver nos sermões. Ele usa das coisas naturais para explicar as divinas. Ele pega aquilo que ele tem ao seu dispor para ensinar. Típico de um grande mestre, de um grande professor, que usa daquilo que ele tem ao seu dispor para facilitar o aprendizado. E deixa isso brilhantemente nos seus sermões. Ele tem uma metodologia. Ele começa, ele escolhe uma passagem da Sagrada Escritura. E a partir dessa passagem da Sagrada Escritura, ele começa a discorrer sobre ela, usando da natureza, usando de parábolas, usando de exortações morais, porque ele quer, de alguma forma, fazer com que as pessoas do seu tempo, e nós hoje que estamos debruçando sobre os seus sermões, tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo de errado e que pode levar-nos a perder a nossa salvação. Ele exortava de uma forma muito dura. Santo Antônio não é manso na sua pregação. Ele não passa a mão na cabeça. Ele não diz, você cometeu isso, mas é por causa disso. Não. Ele aponta o erro e ele dá o remédio. Ele exorta, mas ao mesmo tempo ele acolhe com misericórdia, com compaixão. Porque ele sabe, a partir da sua própria experiência, qual o material ao qual nós somos feitos. Mas ele não pode deixar de exortar. E no seu tempo a sociedade era muito perversa, depravada. E ele, como um bom pregador, como um bom orador, Santo Antônio tinha o dom da palavra, ele exortava aqueles que estavam ouvindo. E muitas vezes ele não foi ouvido. E muitos dos seus milagres aconteceram por conta disso. Por ele não ser ouvido em uma pregação, ele foi pregar para os peixes. E os peixes prontamente o escutaram. Da sua forma, claro, mas estavam atentos à sua palavra, porque instintivamente perceberam que aquilo que ele falava não era ele, mas o próprio Criador que usou de Antônio para exortar, para corrigir, para sarar as feridas e para chamar de novo ao caminho de Deus. Então, grande parte do sermão de Santo Antônio são questões morais também, que ele apresenta do seu tempo. E tudo isso baseado na Sagrada Escritura. Antônio não fala por sua própria conta e pela sua própria cabeça, mas ele vai usar da Sagrada Escritura para exortar e trazer de volta. No próximo vídeo, então, nós vamos entrar agora, propriamente dito, no seu sermão. Nós vamos ler um pedaço do sermão e vamos estudar juntos, perceber o caminho que Santo Antônio faz neste livro que é maravilhoso, de uma riqueza profunda. Fiquem atentos então, no próximo vídeo nós entraremos e vamos estudar um pedaço do seu texto, porque são textos densos, como eu já disse anteriormente, e precisa de muito cuidado, muita calma para compreender, então,
este estudo que Santo Antônio fez na Sagrada Escritura. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.